Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu gostaria de trazer algo que está relacionado com o desenvolvimento do artista. Eu vou começar esse vídeo com uma frase de efeito, né? Mas é uma frase que eu venho refletindo muito, né, sobre isso nos últimos tempos. E desde que eu comecei a comunicar, né, esses meus pensamentos acerca do desenvolvimento do artista, da sua formação, da sua educação, eu venho pensando sobre ela. E é o seguinte: a obra-prima do artista é a sua própria vida, tá bem? Por que eu penso isso? Porque o artista, se ele quiser realmente fazer a diferença, né, na sua arte, nem que seja assim, não digo entrar para o cânone do maior, né, do artista de todos os tempos, mas sim realizar algo que ele considere, né, como algo próprio, algo que fale a sua voz interior. Porque todo artista passa por esse processo de começar a escrever, às vezes sem um motivo claro, mas começa a escrever, né, falando, ou começa a fazer as suas artes, enfim. Mas vou falar da escrita como um representativo. Então, falar de escritor, entenda qualquer tipo de artista, né? Mas na escrita, então, ele começa a fazer isso e percebe depois de um tempo que está simplesmente um processo meio mecânico. Ele não está ali se realizando com aquilo. Ele faz aquilo mais porque sim, porque sentiu algumas emoções no processo, ou porque é, realiza por uma vaidade, enfim, não sei. Isso aí, cada um vai passar pelas suas experiências para poder falar sobre isso. Mas se ele não passa por esse processo de transformação, de desenvolvimento, se ele não transforma a sua própria vida nessa obra em que ele vai qualificando, ele vai polindo, né? Ele vai buscando ser alguém melhor, ele não atinge essa ideia, essa finalidade da própria arte que está relacionada com a construção do próprio eu. Tem uma imagem que é muito famosa na internet, que é de uma pedra de mármore se esculpindo, né? Não me recordo agora se ela foi feita, se é uma escultura ou se é simplesmente uma imagem manipulada, mas existe essa imagem que é famosa, né? E é bem essa ideia, né? O artista ele vai conseguindo concluir a sua obra, ele vai conseguindo construir, né, a sua obra à medida em que ele vai se construindo, à medida em que ele vai se concluindo. Ainda que, em um certo sentido, ele seja sempre como uma obra em estado aberto. Ele está em autoconstrução constante e isso só termina com a sua morte, né? Porque na morte ele vai ter, então, uma finalização para aquele processo. Ele não há mais como ele modificar aquilo, né? Obviamente. E para aportar com essas ideias que eu estou trazendo para vocês, eu vou trazer novamente aqui o Julia Marias com sua Educação Sentimental, que é um livro, como eu falei em outros vídeos, onde ele vai fazer essa espécie de retrospectiva, né, do repertório sentimental, principalmente da Espanha, né? Mas, enfim, ele vai fazer um trabalho geral nesse sentido, né? Mas também ele vai colocar aqui uma série de reflexões profundas acerca da ideia desse repertório sentimental. E aqui especificamente ele está trabalhando a ideia da Idade Média e como os aspectos vai se desenvolvendo dentro dentro da Idade Média, né, os aspectos sentimentais. E entendendo a educação sentimental como um aspecto que está, eu entendo assim, né, como um aspecto que está em colaboração, vamos dizer, em paralelo, não é paralelo, elas acontecem concomitantemente. A educação intelectual. Então, a vida intelectual e a vida sentimental são elementos que precisam convergir, se não o tempo todo, em algum momento, né? Porque a gente acaba separando essas coisas nos processos, né,
de autodesenvolvimento, fruto da nossa própria limitação mesmo, porque a gente precisa focar uma hora em uma coisa, hora em outra, né? Mas enfim, o William Marias então ele vai falar do desenvolvimento do repertório sentimental dentro da Idade Média e também da ideia do amor cortês, né, como essa com a interação da mulher, né? Isso vai mais uma vez constituir isso. Eu quero pegar principalmente essa parte da Idade Média, porque quando ele vai abordar a Idade Média, ele vai colocar que esse desenvolvimento desse repertório sentimental se dá dentro de uma ideia de corte, tá? Então, essa corte é o que? A capacidade de se comunicar entre damas e cavalheiros, né? Então, esse aspecto de damas e cavalheiros ele vai trazendo, que tem como referência principal a história mítica, né, dos cavaleiros da Távola Redonda, mas que não se resume a isso, não se resume a uma aventura em busca, homens em busca de aventura, né? Não se resume somente isso. Isso faz parte, sim, ou seja, buscar essas aventuras como um aspecto da autoformação, né? Essa ideia que eu acabei de trazer. A gente vai se formando para que se desenvolva nesse caso um homem mesmo, né? Não um ser humano, mas um homem especificamente, que tenha essa coragem, que tenha esse ímpeto, né? Então ele vai se formando como esse homem corajoso que se lança aos desafios. E aqui em relação ao amor cortês, ele vai obviamente se devotar a uma mulher que vai inspirá-lo na construção das suas virtudes, podemos colocar virtudes femininas, mas também as virtudes que não são relacionadas aos elementos de guerra, aos elementos de, de atuação, né, forte, né, vamos dizer assim, virtudes ativas, né, são virtudes mais recolhidas, né, porque ele vai então trazer que na Idade Média há essa dualidade, né, embora há o tempo todo essa disputa, essas guerras, esses conflitos, há também esses ambientes de corte onde tudo é muito bem desenvolvido, todas as relações são muito refinadas. E isso faz com que prolifere bastante a arte, né? Que se desenvolva bastante a arte através desse desenvolvimento, desse refinamento. Ao passo que também, fora do ambiente de corte, você tinha um ambiente, vamos dizer assim, hostil, onde a guerra era uma realidade, onde a vida poderia ser perdida em pouco tempo, né? Hoje em dia também é assim, né? Mas vamos focar aqui na ideia que ele está desenvolvendo, né? Então, aí, eu coloco aqui. Paralelamente ao amor cortês, que se desenvolve dentro de uma corte, na mesma época encontra-se sensualidade, rudeza, violência na vida e na literatura. Ou seja, essa sensualidade, essa rudeza, essa violência, ela acontece fora de um ambiente de corte. Ele vai também colocar que eu vou ler aqui que acho que fica mais claro, né? Creio que um aspecto decisivo, né, para o amor cortês tenha sido a presença da mulher, a convivência com ela, a possibilidade da conversação, o elogio e o galanteio. Isso é um elemento importante de a gente pensar, porque hoje a gente não reflete sobre esses aspectos, mas até não muito tempo, né, era bem dividido, né, aquilo que eram as atividades de homens e de mulheres, né, sendo os momentos de convivência muito raros, sendo então a corte um ambiente propício para que isso acontecesse, porque se tratavam de pessoas que estavam se desenvolvendo em virtudes. Isso é uma coisa que ele coloca aqui como uma necessidade, né? A corte não pode ser simplesmente uma patente de nobreza, mas sim pessoas que buscam refinar-se, buscam se trabalhar de um aspecto bem profundo, né?
E eu estou trazendo aqui essa ideia da corte simplesmente como um exemplo, né, que o Julio Marias traz, mas isso não necessariamente está atrelado a uma ideia de corte especificamente, porque a obra de um artista como a sua própria vida, ela é algo que é livre, né? Que ela vai se desenvolver em qualquer situação, tá bem? Podemos nos aprofundar mais intensamente nisso, né? Porque eu acho essa ideia muito importante de se refletir, né? De estar trabalhando e se aprofundando nela cada vez mais. Então ele vai colocando o seguinte, né? A presença da mulher foi decisiva para isso, essa convivência, ou seja, dos homens com as damas. Interessante notar, né, só um comentário, que as poesias em geral sempre são escritas por homens, né? Ao longo da história tiveram poucas mulheres que foram notáveis por isso, o que não as exclui, obviamente, desse trabalho, né? Inclusive, Safo, né? Uma grande poetisa grega, né? Já na Grécia clássica existia poetas mulheres, isso não é algo que se exclui, mas é notável que existe uma predominância, né, dos homens nessa atividade. É uma coisa curiosa de se perceber. E principalmente no que se refere ao amor romântico, né? Poesias que tratam do amor romântico, como esse aspecto sacrificial, abnegado, né? Daquele cavaleiro que se sacrifica pela dama, né? E isso é um aspecto muito presente dentro da ideia de corte, né? E por isso estou fazendo essas relações, né? E ele vai colocar aqui: esse é o significado da corte, que possibilitam a existência de um tipo de mulher, a dama, ao redor da qual surge um ambiente, uma tonalidade que é precisamente a da cortesia. E aí ele vai falando, por exemplo, que o amor cortês ele tem sim essa inclinação sexual, ou seja, ele busca, né, ser consumado. No entanto, ele não está restrito a isso, né? Então, essa ideia, por exemplo, do elogio, do galanteio, da percepção do amor enquanto um aspecto bom em si mesmo, sem necessariamente que ele seja consumado, está muito presente nessas ideias. E o que eu quero trazer de importante aqui é o quanto isso era saudável para o desenvolvimento do cavalheiro especificamente, né? Mas também da dama nesse aspecto de corte, né? Porque hoje o que acontece, né? Hoje se um amor não é consumado, né? Um relacionamento não chega a acontecer, né? Tem pessoas que são capazes até de tirar, né, a própria vida nesse processo, ou a vida do outro, né? Que acaba, eu não sei o que é pior, mas nesse contexto da corte, o que era mais importante era poder ser capaz de expressar belamente o seu sentimento. Em um certo aspecto, eu trago isso para o desenvolvimento da atividade do poeta, né? Que é importante que a gente consiga desenvolver um sentimento belo, puro e unificador na, na nossa atividade de poeta, na nossa atividade de artistas, né? Ainda que esse contexto da corte ele não faça parte, não esteja presente no nosso dia a dia, mas a gente pode buscar trabalhar essa ideia do sentimento, que não necessariamente está relacionado à ideia um sentimento amoroso, né, de buscar a alma gêmea, né, enfim, a dama, esse aspecto romantizado, mas sim da ideia do sentimento como a capacidade de ter generosidade, de ter altruísmo, de ser capaz de se compadecer com a dor do outro, né, ter essa piedade mesmo, tá bem? Isso tudo vai nos levar a um estado de pureza maior, que vai fazer com que, em um desenvolvimento mais profundo disso, a gente possa se relacionar com a beleza. A beleza, no seu aspecto transcendente, que é um elemento formador
e que desperta a alma do ser humano para uma realidade mais além, para uma realidade transcendente. Bem, eu venho refletindo bastante sobre essa ideia da beleza e para chegar a uma conclusão mais definitiva, eu comecei a pensar na formação de um clube do livro que vai buscar essas respostas. Então, caso você tenha interesse, vamos deixar o link aqui embaixo, o nome do Clube do Livro Em Busca da Beleza, onde nós vamos, através de alguns autores, né, de diferentes épocas, trabalhar um pouco dessa ideia do que é a beleza e como ela é fundamental para o nosso desenvolvimento artístico e como ela faz diferença, né, no nosso crescimento. Tá bem? Então o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Então acho que chegando aqui nos finais do vídeo, né, o que eu queria trazer hoje era justamente essa ideia, né? O artista ele vai se formando e vai desenvolvendo o seu sentimento e ele vai, através disso, construindo as suas obras, vai qualificando as suas obras como uma espécie de analogia, de reflexo. As obras do artista refletem em analogia àquilo que ele é. Então, se ele quiser talhar a si mesmo, ele precisa aprender a talhar bem o mármore, né, para pegar essa ideia, essa analogia, desse paralelo que a gente pode fazer. Quanto mais eu vou me qualificando na arte de ritmar um verso, eu vou me qualificando na arte de ritmar bem a minha vida. Quanto mais eu sou capaz de harmonizar uma música, uma melodia, melhor eu consigo equilibrar e harmonizar a minha vida. Né? Essa ideia não é nova, é uma ideia já platônica, já bem antiga, e que foi responsável por ir construindo toda a arte que a gente vai chamar de arte clássica, arte renascentista, e que vai vai culminar, né, depois na construção, no desenvolvimento das maiores obras de arte da história, né? Porque a gente vai construindo uma tradição que se refere a essa mesma ideia. Então, a arte quanto um sacerdócio, quanto uma tradição que se desenvolve ao longo da nossa vida, né, que vai se trabalhando, né, dia a dia, disciplina por disciplina, verso por verso, imagem por imagem, a gente vai então construindo a partir disso a vida do artista que ronda, né, que paira sobre esse tema, né, e essas técnicas, como essas técnicas sendo elementos que são ferramentas de autoconhecimento, ferramentas que fazem com que o artista possa se conhecer, o artista possa se projetar no mundo de uma maneira mais cristalina, buscando a beleza e a, a transcendência que essa beleza traz. Né? Então, vamos ficar por aqui. Caso tenha gostado do vídeo, por favor, dê o like, se inscreva no canal. 80% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. E deixe um comentário, caso ficou alguma dúvida, caso queira saber mais, caso queira pedir algum tema específico. Tá bem? Então, até mais. Tchau, tchau.